capítulo de número 24. Se você achar melhor, pode se sentar, irmãos. Pode tomar assento. Isso. Gênesis capítulo 24. Na verdade, nós vamos ler três textos, mas primeiro vamos falar um pouco nesse texto e depois vamos para Atos dos Apóstolos, tá bom? Gostaria de meditar com os irmãos nesta noite, irmãos, sobre o agir de Deus na oração, tá? Nós vamos falar de cinco personagens, um é Eliezer, depois nós vamos para o livro de Atos, eu falo o nome dos outros irmãos que nós vamos falar. Então, o agir de Deus na oração, Gênesis capítulo 24, versículo de número 12. Diz assim: E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Versículo 17, vamos lá todo mundo junto? Vamos lá? Então o servo correu ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. 18, vamos todo mundo junto? E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também o quê? Água para os teus camelos, até que se acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Versículo 26, todos nós, vamos lá? Então inclinou-se. E o 27, vamos lá? E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, amém? Você pode glorificar Deus? Irmãos, esta aqui é uma história de um moço que se chamava Eliezer, servo de Abraão. Abraão falou para ele, você vai buscar uma esposa dentre os meus parentes, uma esposa para Isaque, o meu filho. Os irmãos sabem que Isaque era o único filho de Abraão, o filho da promessa, e a partir de Isaque, então, surgiria a nação de Israel. Por quê? Porque era promessa de Deus. Depois de Isaque nasceu essa moça que ele encontrou, é claro, né? Teve o Jacó e o Esaú, e através de Jacó, 12 filhos, que se formou a nação de Israel, tá? E essa história aqui, o Abraão, ele pede então para esse jovem, esse moço, esse servo dele, buscar essa moça, bem distante, mas na casa, seria da casa dos parentes. Ele não poderia trazer uma moça que fosse dos cananeus, teria que ser da parentela de Abraão. E eu acho interessante aqui, irmãos, eu gostaria de falar sobre o agir de Deus na oração, o direcionamento que Deus dá para Eliezer, né?
dando aqui um direcionamento a ele. Ele, quando chegou perto do poço, onde as moças iam na tarde para tirar água, ele fez uma oração. Ele falou assim: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, faz beneficência ao meu senhor. Ele era tão servo, esse moço, irmãos, que ele falou assim: olha, eu estou numa missão aqui dificílima, uma missão de alta responsabilidade. Ó Senhor, socorre agora, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero fazer uma prova com o Senhor. Aquela moça que eu disser a ela, dá-me de beber, e ela disser para mim, darei de te beber e ainda tirarei água para os teus camelos, seja essa a que o Senhor preparou. E exatamente aconteceu aquilo que ele estava orando a Deus, pedindo a Deus. Quando ele pediu um pouco de água para a moça que era a Rebeca, falou assim: ó, toma água, pode tomar. Deitou água lá para ele tomar na mão. E, ao mesmo tempo, ela disse assim, olha o versículo 18, né? E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também, olha só, água para os teus camelos, até que acabem de beber. Irmãos, um camelo bebe muita água, viu, gente? Imagina aquela moça tirando e dando para os camelos, tirava e dava para os camelos, tirava e dava para os camelos, entendeu? Mas cumpriu-se isto naquele momento e Deus honrou a fé daquele homem, irmãos. Deus atendeu o seu pedido, Deus deu direcionamento a ele, né? Olha o versículo de número 21 para você ver. Ele fala assim: então ele estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Ele ficou quieto, ele ficou calado, só demonstra ali muita prudência, né? Ele demonstra sabedoria. E o verso 26, ele era aquele rapaz espiritual. Ele não ficou falando: tudo bem, graças a Deus. Não, a Bíblia fala aqui que no verso 26, ele se inclinou e adorou ao Senhor. É interessante, irmãos, muitas vezes nós alcançamos bênçãos de Deus, mas nunca podemos esquecer de agradecê-lo, né? E adorar o Senhor. Amém, gente? Então está aí. E o que ele disse? Olha só, o verso 27. Vamos todo mundo junto para nós entender melhor aí? Vamos lá? E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, olha só, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Irmãos, quanta humildade tinha este servo. Ele estava tão interessado em realizar aquilo que foi proposto a ele, aquilo que foi dado para ele fazer, com muita sabedoria, com muita prudência, mas que não fosse benefício a ele, fosse benefício ao seu Senhor. Ele fala assim: olha, bendito seja o Senhor que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor, o Abraão. Aí ele fala: quanto a mim, ele estava querendo dizer assim: eu sou simplesmente servo. Eu vim para executar aquilo que o meu Senhor me mandou fazer. Eu sou simplesmente servo. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho
a casa dos irmãos do meu Senhor. Você pode glorificar Deus, irmãos? Quanta humildade. E o servo é isto, irmãos, tá? Então o servo recebeu aí, fala comigo, um direcionamento. Amém? Você percebe, irmãos, que a oração, ela é um privilégio nosso, gente, tá? Porque é o momento em que nós entramos na presença de Deus, a oração nos torna mais íntimos de Deus. Você pode observar que o servo aí, no verso 12, ele disse assim, ó Senhor, tá? Então ele tinha muita intimidade com Deus. Isso é importante para o cristão, para nós também hoje, pois nos tornamos mais úteis no reino de Deus, a levar pessoas a ter um encontro com Jesus, né? Nós podemos ser referência de fé, referência de pessoas que oram, referência de pessoas que buscam a Deus, referência de crente sincero, de crente honesto, de crente que é crente de verdade, entendeu? Então, a oração aproxima nós de Deus e nós ficamos um pouco parecidos com Deus. Por isso que a oração, ela faz parte do culto. Amém? Tem que fazer parte da nossa vida também, tá? Vamos agora então para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 10. Estou meditando com os irmãos hoje sobre o agir de Deus na oração. Olha como que Deus age através das nossas orações, tá? Atos dos Apóstolos 9, versículo de número 10. Como é que está escrito? Vamos lá? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E o verso 11, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está o quê? Orando. E numa visão ele viu, entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, o que Ananias respondeu? Vamos lá? Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E o verso 15, vamos lá, irmãos? Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E o 17, vamos lá? E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Então nós vemos agora uma outra história da conversão de Saulo. Saulo, todo cheio de si, estava indo para Damasco, pegar os crentes, muitas vezes até ajudar a matar, prender, arrastava os irmãos, tirava das casas, arrastava tudo, achando que estava tudo certinho. Que ele estava certo, os crentes estavam errados. Só que, de repente, uma luz do céu apareceu e derrubou ele. Derrubou a sua arrogância, derrubou a sua crença errada. Ele caiu por terra e, além do mais, ficou o quê? Cego. Não podia mais ver. Agora era guiado pelos outros. E a Bíblia diz, irmãos, que ele esteve 3 dias, o verso 9 fala assim, olha, ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Mas a Bíblia fala agora desse Ananias. Ananias
um homem espiritual, um homem de oração, um homem de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. E a Bíblia diz aqui, olha, que um certo Ananias, né, um homem chamado Ananias, disse o Senhor em visão: Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor falou para ele assim: olha, levanta, vai na rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. E ao mesmo tempo, quem ora, Deus também dá visão. O Saulo também teve uma visão, que entrava um homem chamado Ananias e colocava a mão sobre a cabeça dele, orava por ele, e ele começava a enxergar e foi restaurado. Mas o Ananias, irmãos, falou assim: Senhor, que dureza que o Senhor me pediste. Este homem está matando todo mundo aí, Senhor. Tem misericórdia de mim. Né? Ele falou assim: olha, ó, muitos tem males que ele tem feito em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos. É que o Senhor me manda eu ir lá agora, o Senhor vai acabar comigo, vai prender eu. Mas Deus disse para ele: não, Ananias, vai. Ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome diante dos gentios, dos povos de Israel, dos judeus, dos reis, dos filhos de Israel. E eu também vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ali, irmãos, estava uma missão para esse servo Ananias agora ir lá mesmo. E a Bíblia diz aqui, olha, no versículo de número 17, e Ananias fez o quê? O que ele fez? Foi. Ele foi. Quando o Ananias chegou na casa deste homem, a Bíblia diz aqui, irmãos, que o Ananias, o crente que tem intimidade com Deus, irmãos, que ora, não fica acusando ninguém, sabia? O Ananias poderia chegar para Paulo falando assim: aí, hein, meu, tá vendo a mão de Deus aí, ó, sobre você? Ficou cego, né? Não falou nada disso. O Ananias chamou ele de irmão. Está aqui, ó, versículo de número 17. Impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, talvez ele cumprimentou o irmão Saulo assim, meio tremendo, né, de medo, mas foi lá. Ele não desobedeceu, ele foi, entendeu? E não criticou, não. Ele pegou, chegou lá, orou por Saulo, Saulo foi restaurado, foi cheio do Espírito Santo, e Saulo começou a fazer a obra de Deus. Você percebe, irmãos, que a oração dá direcionamento para todos nós. Ele tentou se justificar, mas só que ele não pulou fora. Quando Deus falou: não vai, ele foi. Ele obedeceu. O servo de Deus, meus irmãos, que ora, tem intimidade com Deus, ele obedece à voz de Deus. Ele obedece o seu pastor. Ele obedece sua liderança. Ele é servo de Deus, sabe? E ele sabe que Deus vai na frente. Quando ele falou assim: o Senhor Jesus que te apareceu, né? Fala: o Senhor Jesus me enviou aqui, ele já te apareceu para você. Eu vou orar por você e você vai ser sarado, você vai ser curado. Irmãos, e realmente aconteceu isso, e o resultado foi bênção. Depois você vai ver que o Ananias, este Ananias, não aparece mais na Bíblia. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. Você sabia? Mas Paulo já começou, escreveu 13 cartas.
evangelizou o mundo da época, o mundo gentílico da época, fundou muitas igrejas, foi o maior missionário, entendeu? Ele falou assim, olha, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas a graça de Deus para comigo não foi vã, antes trabalhei mais do que todos eles. Então você observa aqui, irmãos, que um servo humilde, que fez aquilo que Deus mandou, valeu, porque ele ajudou a ganhar muitas pessoas para Cristo também. Então saiba de uma coisa, meu irmão, você que faz um pequeno trabalho, pouquinho de trabalho, às vezes você fala pouquinho, mas para Deus ele é muito importante, no reino de Deus ele é muito importante. Ele é muito importante. Então, queridos, mais um direcionamento na oração, eu quero que você leia o capítulo 10, depois nós encerra, tá? Capítulo 10 fala da história de Cornélio e de Pedro. Os irmãos sabem que Pedro, ele já era o apóstolo dos judeus. Pedro, ele achava no começo que só os judeus que poderiam ser salvos, entendeu? Mas Deus deu uma visão a ele, nós vamos ler aqui, e Deus também colocou esse Cornélio na vida dele. Olha o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Olha o direcionamento que Deus dá para Cornélio e para Pedro, tá? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, fala comigo aí, irmãos, e de contínuo orava a Deus. Ele era um homem de oração, homem de intimidade com Deus. Este, versículo 3, quase a hora 9 do dia, que era por volta de 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido perante a memória diante de Deus. Que visão maravilhosa, irmãos! Mas ele ficou atemorizado. Mas o anjo disse ainda uma palavra para ele no versículo 5 aí, olha. Agora, o que ele disse? Pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome o quê? Pedro. E também o anjo deu o quê? O endereço para ele, olha. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha o servo humilde. Olha Deus dando o direcionamento para um servo que tem intimidade com ele. Deus orientando Cornélio, sendo um homem de Deus, sendo um servo do Senhor, mas só que ainda não conhecia o verdadeiro Cristo que salva, o verdadeiro Evangelho, ele não conhecia ainda. Mas Deus orienta a ele que deveria chamar Pedro. Pedro estava numa outra cidade. E lá na outra cidade, Pedro também teve uma visão. Pedro, na hora sexta, que a Bíblia diz, por volta de meio-dia, ele subiu num terraço para orar, e lá ele teve uma visão, que ele via um grande lençol que descia do céu, e dentro desse lençol, muitos répteis, bichos impuros, de todas as espécies, aves do céu, quadrúpedes, animais quadrúpedes. E uma voz dirigia para ele, dizendo assim: Pedro, mata e come. Ele falou: de maneira alguma, Senhor, nunca entrou coisa impura na minha boca, não vou fazer isso. Mas a Bíblia diz que por 3 vezes aquele lençol descia
e era recolhido ao céu. Descia e a voz de Deus falando. E ele entendeu que aqueles bichos, aqueles répteis, aqueles animais simbolizavam o povo que não era judeu, que ele deveria pregar a palavra para o povo que não era judeu. E foi o que aconteceu. Quando ele acabou aquela visão, a Bíblia diz aqui, olha, versículo 19, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam, porque o Cornélio havia mandado 3 homens para buscar a Pedro. Irmãos, e qual foi o milagre? Aqueles 3 homens vieram para buscar a Pedro. Pedro foi na casa de Cornélio, pregou a palavra de Deus para Cornélio. Cornélio se converteu totalmente, ele e sua família foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, está entendendo? E a bênção de Deus foi grande, porque ele ali abriu as portas para pregar a palavra de Deus para os gentios também. E a palavra de Deus chegou até nós, irmãos. Você pode glorificar a Deus? Irmãos queridos, olha só o direcionamento que dá quem ora. Você viu os 3 casos, né? O Eliezer, que orou para Deus dar o direcionamento a ele para trazer a moça certa, deu tudo certo. O Ananias orando, Deus dá uma missão dificílima para ele, mas ele foi, deu certo. O Paulo orando, o Saulo orando ali, Deus deu uma visão a ele, que o Ananias vinha e impunha a mão sobre ele e ele seria curado. Deu certo, glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Olha a oração aí, irmãos, agindo no meio do povo de Deus, irmãos, daqueles que Deus tem um plano. A oração, ela é fundamental na vida do cristão, queridos. O Cornélio orava, buscava a Deus de contínuo, a Bíblia diz. O anjo foi: Cornélio, você vai agora chamar Pedro. O Pedro não aceitava pregar para gentil. Deus envia esse lençol e mostra toda a bênção que queria dar também para os gentios. E assim é, irmãos. Deus age através da oração. Deus tem os seus planos, mas ore a Deus, busque a Deus, clame a Deus. Vale a pena ter intimidade com Deus, irmão. Vale a pena. E eu escrevi aqui, vale a pena ter intimidade com Deus. Primeiro, seremos mais sábios, seremos mais prudentes, mais pacientes, mais calmo, mais cauteloso, mais coerente, mais moderado, mais maleável, mais obediente, mais comedidos nas nossas palavras, mais humilde, mais santo, mais dependente de Deus. E teremos mais temor, mais amor, mais fé, mais mansidão. Você crê nisso? Amém. Então repete comigo essas palavras aí. O que nós temos que ter? Fique em pé aí, irmãos, agora. Vamos repetir comigo aqui. Amém. Depois nós vamos fazer oração, tá? O que vale a pena? Fala comigo. Vale a pena ter intimidade com Deus. Serei, vamos lá, mais sábio, mais prudente, mais paciente, mais calmo, mais cauteloso, mais coerente, mais moderado, mais maleável, mais obediente, mais comedidos na minha fala, mais humilde, mais santo, mais dependente de Deus. Terei mais temor, mais amor, mais fé, mais mansidão. Você pode glorificar Deus, irmãos. Tome posse desta bênção. Tome posse desta bênção. A oração é fundamental na tua vida. Não esqueça de orar. Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor,
Quão bom o Senhor é o Deus da nossa orientação, o Deus do nosso direcionamento, o Deus que nos dá sabedoria, o Deus que cuida de nós todos os dias, o Deus que sara as nossas enfermidades, o Deus que nos ensina a pregar a Tua palavra, o Deus que nos instrui nas coisas difíceis da vida, meu Pai. O Senhor é Deus que cuida de nós todos os dias, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque podemos falar com o Senhor, podemos buscar o Senhor, podemos clamar ao Senhor, e o Senhor é poderoso e nos ouve, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo, pelo pastor Ari, pastora Sara, ó Deus, por todos os obreiros, ó Pai, por todos os ministros, Senhor, ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando da Tua igreja, meu Deus. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.